Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os destaques do clássico rei histórico ocorrido no Castelão. O que Fortaleza e Ceará podem mostrar na Série A deste ano? Sim, a força do futebol do Nordeste presente aqui no canal. Seja bem-vindo, inscreva-se e vamos juntos! Volta e meia você vai me ver aqui no canal destacando equipes ao redor do Brasil. Eu sei que eu resido aqui em São Paulo, a gente tem uma cobertura mais ampla aos clubes daqui. Eu sou gaúcho, então acompanho naturalmente a dupla Grenal. Tenho muitos inscritos aqui de Minas Gerais, então estou sempre de olho em Galo e Cruzeiro, mas a gente tem que ter um olhar para os outros clubes, né? Que são muitas informações, a gente sabe, né? Mas eu assisti o Clássico Rei, histórico no Castelão. Histórico por quê? Porque foi a primeira vez que essas duas grandes massas não tiveram representantes no estádio. A gente está vivendo uma pandemia e Fortaleza e Ceará atuaram sem torcedores presentes lá na Arena Castelão. Uma pena, porque foi um grande jogo de futebol. E o primeiro comentário, a primeira análise é exatamente sobre isso. A gente acompanhou, por exemplo, no mesmo dia a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. E eu ouso dizer que Fortaleza e Ceará mostraram um futebol muito mais vistoso, de mais qualidade, de organização tática entre as duas equipes. Isso é muito bacana da gente ver. Óbvio que a gente está falando de um campeonato brasileiro que está para começar, de muitos concorrentes. E o Brasil ele é forte e competitivo por isso. Não estou dizendo aqui que Fortaleza ou Ceará serão campeões brasileiros. Não estão proibidos de que isso aconteça, mas a gente sabe a dificuldade. Mas a gente sabe também o quanto essas equipes já estão fazendo história. Hoje o futebol do Ceará, se a gente olhar para o Bahia ali, pelo trabalho que vem sendo feito, a gente tem visto grandes gestões acima de tudo e bons desempenhos dentro de campo. Eu não tenho dúvidas de que muitas equipes vão perder pontos para tanto Fortaleza quanto o Ceará. Bom, é claro que o trabalho do Rogério Ceni, que já está há algum tempo, mesmo com o hiato ali, quando ele saiu para o Cruzeiro e voltou, já está há mais tempo por lá, isso se verifica na atuação do time em campo. É notável. A gente vê uma estrutura, a gente vê um padrão, a gente vê um entrosamento, e isso se verifica pelo tempo de trabalho e pela competência do Rogério Ceni, que vem conquistando títulos, vem revelando jogadores, vem mostrando como essa gestão do Fortaleza pode ser eficaz também com resultados dentro de campo. Vem colocando o Fortaleza no mapa, e isso é muito bacana de se ver. Por outro lado, o Guto Ferreira está começando um trabalho no Ceará, mas o Ceará tem ótimos valores, tem um time muito mais experiente, desde o goleiro Fernando Praz até o atacante Rafael Sobis, mas passa pelo volante Charles, passa também por uma estrutura muito bacana de se ver e um embate que foi gostoso de assistir. Bom, o Fortaleza foi superior, né, na partida, acabou vencendo por 2-1 e acabou com a invencibilidade de 16 jogos do Ceará, que era o último invicto entre as equipes que vão disputar a Série A deste ano. Para se ter uma ideia da força do Ceará também. Era o mandante do jogo, não tinha torcida, mas serve como estatística apenas, né? E o Fortaleza foi lá e venceu. E se você assistir apenas os gols, você vai ver que o Fortaleza chegou aos 2-0 em bola parada, né, em jogadas de bola parada. Mas isso diz pouco do que foi o jogo, porque o Fortaleza conseguiu neutralizar uma grande atuação do Ceará, que criou chances, descontou lá no finalzinho com o Bergson, mas podia muito bem ter empatado o jogo. Teve um gol do Charles, que até agora a gente fica na dúvida se ele estava impedido ou não, me parece que tem um joelho na frente, mas ainda assim mostrando que, no detalhe, o Ceará poderia ter pelo menos empatado o jogo, mas o Fortaleza, como eu disse, foi superior sim e mereceu a vitória exatamente por essa estrutura que leva tempo para você conquistar e que apresenta ótimos valores individuais. Bom, é muito bacana a gente ver o goleiro Felipe Alves, que já faz isso, né, ao longo de toda a sua carreira, sendo como um líbero e sendo estimulado, notadamente pelo Rogério Ceni, a armar jogadas do Fortaleza. Então, quando a bola chega no goleiro, ele avança muito nessa linha intermediária, tanto que os zagueiros, o Paulão, por exemplo, ele se torna, às vezes, um primeiro volante, ele está além da linha divisória do gramado, para armar essa jogada, com o Fortaleza todo no campo de ataque. E fica muito difícil para o Ceará tentar bater isso, né? Tanto que nos primeiros minutos é o que o time faz. Há uma marcação-pressão para fazer com que tanto o Felipe Alves erre na bola, e ele errou vários passes por conta disso, quanto para roubar essa bola no último terço, no campo de ataque, para poder buscar alguma coisa. O Ceará tentou fazer isso, mas aos poucos o Fortaleza foi entrando no jogo. Tem uma jogada a 1 minuto de jogo, né, que o Ceará consegue um escanteio e o zagueiro
de cabeça, quase engana o goleiro e acaba marcando o gol. Foi a jogada mais clara, ele não tinha 1 minuto de jogo. Depois o Fortaleza foi se soltando, foi neutralizando, e olha que interessante o que o Rogério propõe nesse time do Fortaleza. Ele joga com 4 atacantes, e aí parece um 4-2-4, né? Porque ele joga com o Wellington Paulista, que inclusive marcou o primeiro gol, com o Yuri César, com o David e com o Romarinho. São 4 atacantes, mas que na verdade o Romarinho corre o campo inteiro. Ele é impressionante, ele tem uma vitalidade, ele marca, ele apoia, ele combina jogadas, ele se desloca. O David, que jogador interessante, hein? Veio do Cruzeiro, ele é muito habilidoso. Você sente aquele gesto técnico de um jogador que às vezes, até pela autoconfiança excessiva, o Rogério certamente vai trabalhar isso nele, ele se torna meio displicente às vezes. Parece que ele já sabe o que fazer, ele pensa mais rápido do que os demais e às vezes acaba se atrapalhando e errando no último toque. É uma pena, mas ele vai certamente ainda ser lapidado, é muito jovem, tem 24 anos, nem tão jovem assim, mas é um jogador muito interessante. Ele joga pelos lados do campo, ele centraliza, ele cai mais pelo lado esquerdo, mas aparece muitas vezes pelo lado direito também. Gostei muito de ver o David. O Yuri César é o mais badalado, né? Por quê? Porque ele já tem 4 gols em 4 jogos. Foi emprestado pelo Flamengo e já recebeu até uma proposta do Valladolid da Espanha, o time do Ronaldo Fenômeno. 4 milhões de euros. Os empresários, né, o staff acharam um valor muito irrisório ainda. Ele está emprestado pelo Flamengo ao Fortaleza até o final desse ano, só que já chegou chegando, né? Ele não fez lá um grande jogo, mas está iluminado. Tá iluminado. Jogou até os 15 minutos do segundo tempo, não apareceu em muitas jogadas de ataque, mas fez o que tinha que fazer, e foi um golaço. O segundo gol vem um cruzamento da direita e a bola escora no David, e ele na meia-lua pega de peito de pé forte no canto. O Fernando Praz não viu a bola. O Fernando Praz, que fez um ótimo jogo, não teve culpa nos gols, fez boas defesas e vai se firmando cada vez mais no gol do Ceará. E o Yuri César agora chamou a atenção da Roma. A Roma da Itália fez sondagens aí para saber qual a situação do jogador, que, como eu disse, é jovem, é uma joia do Flamengo, que está emprestada e que tem uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros. Mas só para vocês entenderem os valores individuais que tem esse time do Fortaleza. 2 laterais que apoiam demais. O Tinga pelo lado direito, que não é um titular absoluto, mas ele joga praticamente como um ala, e ele é muito bom nesse aspecto. É aquele lateral que ele não se contenta em jogar apenas pelo lado do campo, ele centraliza muitas vezes, ele combina jogadas, ele aparece na área para o apoio, assim como o Carlinhos do lado esquerdo, que utiliza muito aquela segunda bola, né? Da tentativa do goleiro, para ele dar uma casquinha, para pegar um atacante em velocidade. Assim joga o Fortaleza. Um sistema muito bem desenhado e conseguiu a vitória também por conta disso. No caso do Ceará, o que ficou devendo, assim, foi que o Rafael Sobis me pareceu muito isolado lá na frente. E em vários momentos a gente viu o Sobis saindo da área para tentar buscar jogo. Ele não tinha uma presença de jogadores que estiveram abaixo, como o Felipe Baixola, que não circulou muito bem a bola como normalmente ele faz, e aí não se criou essa parceria. O Charles até foi bem, fez um bom jogo, mas o Sobis muitas vezes não era acionado, e ele vindo buscar a bola, ele não tem mais vitalidade para fazer isso. Eu acho difícil cravar o Sobis como um centroavante, né? Primeiro que ele não é esse cara. E depois que ele precisa ter um pouco mais de liberdade. Talvez jogando atrás de um 9, como um meia atacante, ele conseguisse dar esse toque para começar a jogada, receber na área, e aí finalizador realmente, ele realmente tem muita qualidade. Então faltou ao Ceará um pouco mais de estrutura, de organização ali no ataque, e também algum detalhe no último toque. O Ceará chegou, criou chances, o Felipe Alves fez defesa, o Ceará desperdiçou oportunidades, muito por conta de erros no último toque mesmo, na finalização. Então, se você trabalhar um pouco mais isso, a gente podia ter tido um resultado muito diferente nesse clássico, que teve uma supremacia do Fortaleza, mas teve uma resistência muito interessante por parte do Ceará. Mas o que mais fica para mim de tudo isso é que são 2 equipes que vão incomodar, que estão mostrando um grande trabalho, que estão mostrando grandes gestões e, mais do que nunca, a força do futebol do Nordeste. A gente precisa disso. A gente não pode ficar
preso aqui ao eixo Rio-São Paulo, aos clubes do Sul, aos clubes de Minas, que tem mais estrutura, que tem mais recursos financeiros, mas o futebol do Nordeste, especialmente com essas 3 equipes, né? Fortaleza, Ceará e Bahia, estão mostrando que com gestões responsáveis, que com um bom olho clínico em alguns jogadores, em montagem de elenco, você pode ser muito competitivo em competições que você tenha a disputar, seja numa Copa do Brasil, numa Copa Nordeste, no regional, que é muito valorizado, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns às 2 equipes e tô louco para ver aí a sequência de Fortaleza e Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, no rumo das suas competições aí pela frente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda e comentem também qual time você quer que eu analise, que eu observe, que aí eu faço um vídeo aqui no meu canal. Beleza? Inscreva-se, vamos juntos e até a próxima. Tchau!